Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que aprecieis retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, para a gente se situar, a gente está no terceiro bloco, o bloco que fala das leis, né, dos mandamentos, do viver cristão, né, como respondemos a Deus, né, Deus nos dá, nos chama à santidade, através da sua graça administrada, principalmente pelos sacramentos, também pela oração, nos capacita para alcançá-lo, né, para chegar à santidade, e como nós respondemos a isso é o tema desse nosso terceiro bloco, né, que é o viver cristão. Então a gente começou na semana passada falando um pouco daquele conceito de liberdade, por que uma lei, e a gente vai dar continuidade isso hoje, aqui no compêndio, a partir da pergunta 372, né? Mas eu vou começar, eu já vou deixar aqui aberto, que a gente vai falar da consciência. Eu vou começar trazendo de volta um conceito desse de liberdade que está aqui nessa carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, que o Pedro colocou ali para a gente. Gálatas, é a segunda carta, tá logo depois de Coríntios, logo depois de Romanos, né? Depois de Coríntios. Capítulo 5, versículo 13 e 26, né? Então, conceituando aqui, né, nesse capítulo 5, São Paulo está falando sobre a liberdade, né? Então, a gente explorou na semana passada esse conceito, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou, né? E o que significa liberdade, né? Então, às vezes, o seu amigo pagão vai te criticar, assim, puxa, mas você não tem liberdade para ir fazer uma viagem com a sua família no fim de semana sem se preocupar em qual vai ser o momento que você vai na missa no domingo, né? A religião te cria prisão, a religião te cria amarras, a religião limita aquilo que você pode fazer, né? Que é um primeiro pensamento. Quando a gente pensa que há uma lei, a lei limita as possibilidades, né? Então, foi o que a gente falou na semana passada, não enxergar a lei como grilhões, não enxergar a lei como muralhas, né, que nos impedem de ter uma vida plena, mas pelo contrário, como proteção. A lei é uma proteção. A gente já tinha falado um pouco esse conceito quando a gente falou de dogma, né? Que é outra palavra, quando você fala dogma, em alguns círculos, a palavra dogma ganhou uma conotação pejorativa, né? Puxa, mas o dogma é uma coisa inflexível, uma coisa rígida, uma coisa ruim. E não necessariamente, né? A gente não tem essa visão do dogma, né? O dogma é quando eu estou em busca da verdade, né? Quando o meu coração busca a verdade pode estar 360 graus, né? Se você colocar a dimensão do volume, olhar isso de forma esférica, né? Pode até estar para todos os lados, né? Em todas as direções. O dogma limita, olha, a verdade está aqui. Você não precisa fugir desse raio, porque a verdade não se encontra fora, a verdade se encontra aqui, dentro desse limite, né? Então, enxergar a lei como um cordão de proteção. Olha, ali tem um precipício do outro lado desse cordão. Se você atravessa esse cordão, você pode cair, e você vai se ferir, e você vai se perder. Então, a lei, ela funciona como uma barreira de proteção para que a gente não caia nesse precipício, né? E é interessante, né? Quem frequenta a paróquia aqui há algum tempo, às vezes nas festas agostinianas, é uma paróquia agostiniana, naturalmente, eu gosto, quando eu estou na música, de cantar, às vezes na ação de graças,
a regra de vida de Santo Agostinho, que é muito bonita, né? E ele vai citar também São Paulo, né, quando ele vai falar, já não sois escravos sob a lei, né? E São Paulo, nas suas cartas, ele com frequência vai trazer esse conceito, né? A lei é algo que veio no Antigo Testamento. A lei é algo que veio na Antiga Aliança, né? Quando havia realmente uma perdição, né, em relação ao que devo fazer, o que é o certo, o que é o correto. Então a lei nesse sentido funciona como uma bengala, né? E o que significa não estar mais sob a lei? Se você quer dar um passo maior, né, e esse passo maior é o passo do amor, né? Tá fechado? Olá? O amor está acima da lei, né? No sentido de que quem ama não transgride a lei, né? Então, o evangelho de hoje é muito bonito nesse sentido, né? Essa lei que foi dada por Moisés em 10 itens, e esses itens foram esmiuçados pelos mestres da lei, né? E, sei lá em quantos sub-itens lá os antigos fariseus tinham subdividido os itens da lei, né? A gente vai ter oportunidade, quando a gente, tirando a aula que vem a outra, a gente vai esmiuçar cada um dos itens da lei, né, nos seus devidos pormenores, mas a lei toda ela vai se resumir naquilo que está no evangelho de hoje, né? Para quem ainda não foi na missa hoje, né, o evangelho de hoje é aquele que vem um fariseu, né, e encontra Jesus e pergunta qual é o mandamento quais são os mandamentos mais importantes, né? E ele diz: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então são os 2 mandamentos do amor, né? Em primeiro lugar, o nosso amor para com Deus, e abaixo dele o nosso amor para com o próximo. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei, né? Então, se eu amo, eu não transgrido a lei. Eu vou ter lá um item lá, né? Se eu amo a Deus, né, as 3 primeiras leis, elas dizem respeito a Deus. As 7 outras leis dizem respeito ao próximo. Então, se eu amo a Deus, né, é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: se eu amo a Deus, eu não vou tomar seu nome em vão. O terceiro mandamento, né, que esse é um mandamento aditivo, né? É um mandamento que a gente não chega com a nossa própria consciência nele, né? Guardar os domingos e festas, né? Se eu amo a Deus, eu vou dedicar um mínimo de tempo para ter um relacionamento de culto, né? Prestando culto a Ele, né? Então eu vou guardar os domingos e festas, né? No mínimo. Os 7 mandamentos que dizem respeito ao homem, né? Eu vou honrar pai e mãe, eu não vou matar, eu não vou pecar contra a castidade, eu não vou roubar, não vou prestar falso testemunho, não vou desejar a mulher do próximo, não vou cobiçar as coisas alheias. Portanto, se eu amo o meu próximo, né, eu não vou matá-lo, eu não vou roubá-lo, eu não vou mentir para ele. Então, de certa forma, a lei do amor é uma substituição aos mandamentos, uma substituição melhorada, né? Isso nos traz aí em mente a passagem do jovem rico, né? Vem aquele jovem rico: bom mestre, que posso fazer para ganhar a vida eterna, né? Jesus cita ali uns mandamentos ali para ele, né? E ele: olha, todas essas coisas eu já observo, né? Eu já faço isso desde a minha mocitude. Uma coisa te falta, né? Pega tudo que tens, vende aos pobres, dá aos pobres e me segue, né? Então ele pede o amor, e o amor é um passo além. Porque parem para pensar, a lei é o mínimo. Se eu transgrido a lei, né, a gente vai falar um pouco hoje do pecado mortal, a gente já veio falando dele em aulas passadas. Se eu transgrido a lei, eu estou fora. Eu perco a minha alma, eu morro, eu vou para o inferno. Então, cumprir a lei é o mínimo, é você passar de ano com nota 5. Eu não sei mais como é que é hoje, né? Nota 7 com prova final, nota 5 com recuperação, que antigamente era a segunda época, essas coisas mudam conforme o passar das gerações, eu não sei como é que é hoje, né? Mas se você simplesmente cumpre a lei, você passa raspando, né? Se você mira mais alto, vai ser mais fácil você cumprir a lei, né? E aí você passa sem segunda época, sem prova final. Eu lembro quando eu era adolescente, eu sempre fazia esse propósito, né? Eu gostava de surf quando eu era adolescente. Não, eu quero passar direto para que em novembro
eu já esteja na praia surfando todos os dias, né? E fazia esse propósito no começo do ano, pô, organizava meus estudos, ali abril já estava a mesma coisa de sempre, aquilo não durava, né? Isso é um tema para a gente um dia desenvolver também, nessa questão da perseverança dos propósitos, né? É um tema interessante, mas eu tinha aquele propósito de querer já estar lá e passar direto no quarto bimestre, já não precisar mais de nada e tal. Mas assim, quando a gente mira no amor, é isso que faz a gente santos, né? O que faltava para o jovem rico para ser perfeito, né? Para ser santo já, né? Um amor pleno. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você cumpre isso, acabou, né? Então você está acima dos mandamentos. É o que São Paulo quis dizer. Já não sois mais escravos sob a lei, se você quer viver o amor. Se você deixou realmente para trás o homem velho para viver uma vida de amor. E uma vida de amor é uma vida de doação. É uma vida de quem se esquece de si mesmo e vive para o outro. Importante, a gente vai falar sobre virtudes na aula de hoje. Tenha em mente que as virtudes cristãs são necessariamente ordenadas. O que eu quero dizer com isso? Se você se dedica muito em cima de uma virtude, esquecendo de outra virtude, não é virtude, é vício. As virtudes cristãs, elas devem ser ordenadas, né? O Pedro deu uma aula muito interessante no grupo da Perseverança, né, sobre deveres de Estado. E aí ele citou um exemplo de uma senhora, uma antiga paróquia que ele frequentava, e que ela se orgulhava porque ela era que... Não sei se ela varria a igreja, limpava a sala de catequese, alguma coisa da área paroquial que ela cuidava com esmero, e em algum momento ela deixou escapar, assim, né? Alguém que estava ali enaltecendo ela, né? Como tudo estava brilhando, como tudo estava organizado, limpinho, assim, lá em casa é tudo empoeirado, tudo bagunçado, mas aqui eu faço questão de que esteja muito bonito, né? Tá errado, né? Isso não é virtude. A virtude, ela é ordenada, né? Então, o seu lar deve ser ordenado, né? Se você deixa a sua casa suja, né? Não só para você, mas para as outras pessoas da sua família que cuidam da sua casa, né? Isso como justificativa que é para cuidar de uma determinada atividade apostólica na qual você está envolvido, está errado, isso não é virtude, né? Então, o amor é um amor ordenado. Eu estou falando que devemos mirar no amor. O amor é um amor ordenado. Existe uma hierarquia dos amores. Existem, que não é a passagem do evangelho de hoje, né, mas é um outro evangelho, né? Quem é o meu próximo, né? É uma pergunta que deve estar em mente do cristão no dia a dia. Porque no dia a dia as demandas vão surgir e muitos de nós, né, cristãos do século XXI, temos uma vida atribulada, uma vida cheia de ocupações. E, com frequência, a gente vai precisar fazer escolhas, né? No sentido de, o que Deus pede de mim neste momento? O que é prioritário neste momento? De todas as pessoas que demandam a minha atenção, a quem eu devo dedicar a minha atenção? Né? A quem eu devo dedicar o meu amor agora? Né? Então, pode ser muito nobre, né, você se dedicar a uma atividade aí para, sei lá, recolher dinheiro para ajudar... crianças carentes na Somália, né? Mas se você gasta muito tempo batendo de porta em porta de empresários, de pessoas que têm dinheiro para pedir doações para esse negócio e você negligencia tempo para brincar com seus filhos, está errado, né? Não que os seus filhos tenham uma dignidade maior do que as crianças que passam fome na Somália, mas o seu dever para com seu filho é maior do que o seu dever para com as crianças que passam fome na Somália. Então, quem é o seu próximo? O seu próximo é quem está do seu lado, quem está mais próximo, né? Não é isso que a palavra significa, né? Então, se você negligencia determinados amores, usando como desculpa outros, talvez os seus amores não estejam tão retos assim. Eu estava conversando com colegas médicos, né? Alguns já formados há bem mais tempo do que eu, né? E eu lembro de um sujeito, já... careca, pouco de cabelos que sobraram grisalhos, né? E que ele continuava dando lá o plantão dele de 24 horas no sábado, né? Ele saía de casa sábado, 7 da manhã, só voltava no domingo, no meio da manhã. Aí, pô, cara, nessa altura da vida já não está na hora de você, sei lá, não dá para fugir desse plantão mais não? Não, Renato, quando eu vou para lá, é lá que eu esqueço dos meus problemas, assim, né?
a vida dele realmente talvez esteja ruim, né? Como é que está a vida em família dessa pessoa, né? Se às vezes, no final de semana, no momento de você passar tempo com a sua família, você, às vezes, até usa como argumento, não, mas eu estou indo dar plantão no hospital tal, que é para me dedicar ali a uma área carente e tal, aquelas pessoas, talvez, né? Talvez tenha um fim nobre nisso, né? Mas lembra que a gente falou semana passada sobre retificação da intenção? Faz um exame de consciência, essa é a sua intenção mesmo? Ou às vezes há uma fuga? E com frequência há uma fuga ali. Com frequência a gente se dedica exageradamente à ocupação profissional, fugindo de uma ocupação familiar, né? Lembro também de uma mãe, né, que estava tendo problemas com o relacionamento com a filha mais velha dela, e ela torcia para ser chamada para alguma viagem de trabalho. Ai, que bom, não sei o quê, para poder ficar ali uma semana que seja sem ter o conflito com a filha adolescente ali, né? E é uma pena que isso seja visto dessa forma, né? Então, na ordem dos amores, em primeiro lugar vem Deus, né? Então, ter tempo de oração deve ser uma prioridade na nossa vida. Ter tempo para ir à missa ao domingo é uma prioridade na nossa vida. É claro que Deus sabe que a nossa vida tem outros deveres. Então, você que tem uma família numerosa, você que tem uma vida profissional cheia, Deus não espera de você uma vida de beato, que entra aqui na paróquia para ficar ajoelhado ali de frente ao Santíssimo às 7 da manhã e só sai às 7 da noite. Claro que não é. Mas tu não tem que amar a Deus em primeiro lugar, mas não é dessa forma que você vai amar a Deus. Você ama a Deus em toda a sua vida, né? Existe esse conceito que é unidade de vida, que muito falta hoje no cristão do século XXI, que nós devemos buscar. O que é ter unidade de vida? Não amamos a Deus, não somos cristãos apenas naquela 1 hora de missa. Não amamos a Deus apenas quando nos ajoelhamos para fazer oração. Amamos a Deus quando cultivamos essa característica que chamamos de presença de Deus, que é ter em mente, se não é possível o tempo todo, mas se esforçar para ter isso com constância, que Deus está vendo o que você está fazendo. E tudo o que você fizer, que você faça para Deus. Isso é bom que seja a primeira oração do seu dia, né? Muitos cristãos têm esse hábito de começar o dia já fazendo uma oração de oferecimento do dia a Deus, né? Que tem várias fórmulas de oração para fazer isso. Você não precisa uma fórmula específica, pode fazer a sua, mas sei lá, uma que eu faço com as crianças, né? Todos os meus pensamentos, palavras e ações eu dedico ao Senhor, e a minha vida inteira por amor, né? As crianças gostam dessas orações que rimam, para elas é mais fácil de memorizar, né? Essa é bem curtinha, né? Então, o que eu pensar, eu vou pensar para Deus. O que eu fizer, eu vou fazer para Deus, né? Todos os meus pensamentos eu dedico ao Senhor. Todos os meus atos eu dedico ao Senhor, né? Todas as minhas palavras, né? Eu vou falar uma palavra para alguém, né? Essa palavra é ofensiva, né? Eu devo realmente falar essa palavra? Eu devo realmente fazer essa crítica, né? O que eu vou falar? Vai agradar? Né? Não vai agradar, mas a pessoa precisa ouvir, né? Eu vou falar com caridade? Se você fizer para Deus, você vai fazer com caridade, né? Então, tudo que você fizer, fazer para Deus, né? Lavar a louça para Deus, né? Terminar o relatório na hora para Deus, né? Caprichar, olha para os médicos, caprichar na caligrafia para Deus, né? De que adianta você fazer aquela prescrição perfeita medicamente se o paciente não vai entender o que você escreveu, né? E aí vai te ligar lá do balcão da farmácia, doutor, nem eu nem o farmacêutico está entendendo aqui o que você colocou aqui, né? Às vezes caprichar na caligrafia também é fazer para Deus, né? Fazer o legível, a gente falou que o mínimo é cumprir a lei, fazer o legível é o mínimo, né? Mas você fazer bonito, belo ali, né? Para Deus. Muito bem, então voltando aqui aos Gálatas, né? Eis que eu, Paulo, vos declaro. Aí ele está falando da questão da circuncisão, né? Se é necessária a circuncisão na nova lei ou não, né? Chega à conclusão que não. Eu vou pular já para o versículo que está o nosso ponto de interesse aqui, que é o 13. Não, aqui na Ave Maria ele coloca um subtítulo, né? Não abusar da liberdade, né? Viver a vida espiritual, né? Então temos essa liberdade, né? Porque já não somos escravos sob a lei, já não estamos mais submetidos ao pecado, somos livres, né? Mas devemos fazer bom uso da nossa liberdade. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. Porque toda a lei se encerra num preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais,
Vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros, né? Então, eu lembro sempre do Padre Barreto, que foi o meu primeiro diretor espiritual, né? E quem se confessa com frequência percebe que é muito comum a gente trazer os mesmos pecados, né? A gente cai sempre nos mesmos pecados. Um pecado que era toda semana, né? Eu confesso semanalmente, toda semana eu trazia para ele era pecado de gula, né? Até hoje a gula às vezes é um problema para mim. Eu tenho aqui meus pneuzinhos aqui, não é à toa, né? E o padre, bom dia, o padre Barreto sempre ele dava aquela recomendação: Renato, ao corpo deve dar um pouco menos que ele lhe pede, pois senão ele o atraiçoa, né? Então, assim, o corpo te pede para comer um pouquinho, mas dá um pouquinho menos para o corpo, né? A gente fala assim, é bom você terminar a refeição com um tiquinho de fome, assim, né? Até porque, às vezes, a sensação de saciedade demora um pouco mais para chegar no cérebro, né? Então, você termina com aquele tiquinho de fome, às vezes, é uma saída, né, para você não fugir do pecado da gula, né? E entrar no shape também. Então, cuidado com essa questão dos desejos da carne, né? Porque, às vezes, a carne... ela vai, o que significa carne se opor ao espírito? Aquilo que a gente falava, né? A razão faz parte do espírito, a inteligência faz parte do espírito, enquanto as paixões fazem parte do corpo, né? O corpo está submetido às paixões, então ele vai querer comer mais e mais, ele vai querer aquela regra, né, da concupiscência: fuja da dor, busque o prazer, fuja da dor, busque o prazer, né? Renato, você quer que eu seja masoquista? Não, mas às vezes é doloroso num dia frio e chuvinho você levantar da cama, né? E o prazer é ficar ali debaixo do lençol mais tempo, né? E às vezes a gente precisa, né? A gente precisa descer do Monte Tabor, né? Quando São Pedro viu a transfiguração no Monte Tabor, ele ficou maravilhado: mestre, é bom ficarmos aqui, né? Vamos construir uma tenda aqui para a gente ficar aqui, não voltar lá para baixo, para aquele sofrimento do mundo e tal, né? Às vezes a gente tem essa tentação, né, de viver uma fé de Tabor, né? E não somos chamados a uma fé de Tabor. A nossa fé é de outro morro. A nossa fé é do Calvário, né? Nós somos chamados para a cruz. Então, por isso que eu falo, né, essa questão do fuja da dor, busca o prazer, é fugir da cruz, né? E a cruz deve ser encarada, né? Eu não vou dizer buscada para não escandalizar ninguém, embora às vezes a gente deva buscá-la mesmo, né? A gente já falou sobre isso semana passada, a questão das mortificações ativas e passivas, né? Mas a cruz vai vir, né? Você busca ou não, ela vai cair de paraquedas no teu colo, né? É matar no peito, encarar e ir em frente, né? E não ficar se lamuriando, se lamentando da vida, né? Caiu no meu peito, matei no peito, fiz ali uma embaixadinha e chutei pro gol, né? Então, é descer do Tabor, né? Descer do Tabor, né? E não ficar ali maravilhado ali, né? Que bom, né? Que Deus, na sua providência, sabe que precisamos de momentos de Tabor na nossa vida, né? Então, assim como a maioria das pessoas, a vida não vai fugir da cruz, né? A cruz vai aparecer. A maioria das pessoas também, né? Existem exceções, claro. Teremos nossos momentos de prazer, e é bom que seja assim, né? Para que a vida não seja só essa amargura toda, né? Então, sim, né, que saibamos descansar, desfrutar dos momentos de prazer, mas entendendo que quando vier a mortificação, encarar, né? Então, isso é controle do corpo, né? Se a gente não tem esse controle do corpo, esse domínio do corpo pelo espírito, né? Na hora que vem o problema, a gente amoece, né? Uma época da minha vida eu dava plantão em 2 hospitais, né, em CTI. Eu dava na Clínica São Vicente, ali na Gávea, que era um plantão tranquilaço, né, bem tranquilo. Dificilmente tinha internação de madrugada, assim, né? Era um plantão calmo. Eu dava plantão no Rios d'Or. No Rios d'Or, assim, internava 4, 5, eu dava no CTI, né? Numa madrugada, né? Então, internava, aí você tinha que pulsionar a via profunda, às vezes tinha que entubar o doente, estabilizar e tal. Era um plantão muito cansativo. E eu lembro de uma consideração que eu fazia, né? Que eu dava o plantão no Rios d'Or, aquela... Pô, chegou mais um, vai lá, atende, chega mais um, atende, pô, você termina cansado e tal, né? Mas aí eu lembro quando, as poucas vezes que internava um paciente de noite na São Vicente, pô, vai ter que
internada, chegando um cara aí, né? Então acho que a equipe toda ficava meio... É engraçado isso, né? Quando a equipe não está acostumada com a pancada, né? Uma coisinha que vem, a gente já fica mole, né? A gente já fica, pô, que saco, vai ter que internar um e tal, não sei o quê, né? E eu recebia lá do outro plantão que era barra pesada, né? O espírito já estava ali na adrenalina, né? Mais um, vamos embora, né? Vamos tocar aí, né? E você não ficava nessa lamentação ruim, né? E é verdade, se você para pensar, conversar com a maioria das pessoas, né? Todo mundo vai achar que está trabalhando demais, assim, né? Você acha que você trabalha? Não, eu acho que eu trabalho pouco e tal. Não. Em geral, a maioria das pessoas tende a, não, eu sou explorado lá no meu trabalho, eu faço coisa demais e tal. Porque a vida é assim, né? Tem um amigo que diz que 90% dos problemas das pessoas, na verdade, não são problemas, são a vida acontecendo, né? Então, mas mais uma internação, isso não é um problema, isso é a vida acontecendo, vamos embora, né? Às vezes são problemas mesmo, mas muitas vezes não são. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza. Fornicação é a relação carnal entre pessoas que não são casadas, né? Então, a nossa carne nos impulsiona para sexualidade, por exemplo, né? Um instinto da carne, né? Você vê uma pessoa do sexo oposto que te atrai ali, né? A carne tende aquilo, né? Ou para aqueles que têm a tendência homossexual, né? E acho que aqui vale fazer esse parênteses, né? Que o catecismo coloca isso, né? Para algumas pessoas, né? Realmente a pessoa se sente atraída por uma pessoa do mesmo sexo, né? Isso é pecado? Não é, porque aquilo que está no âmbito da sua emoção, você não tem governo sobre isso. É pecado quando você se deixa levar por aquilo que você sente e passa a fazer algo que é errado conscientemente, né? Então, da mesma forma que para um homossexual ele deveria governar as suas paixões, né, e buscar a moral, para uma pessoa heterossexual casada, né, ele vai sentir-se atraído às vezes por uma outra mulher que não é a sua esposa, né, pela vizinha, né, e cabe a ele, com a sua razão, esse sentimento é um sentimento que não me convém, é um sentimento que me leva para algo que é negativo, então eu vou suprimir esse sentimento e não agir conforme esse sentimento, mas agir conforme a minha inteligência, agir conforme a minha razão, né? Então, o corpo, né, ele tende a uma sexualidade exacerbada, uma sexualidade fora daquilo que é conveniente para o amor, né? Porque os desejos da carne são estes: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz. Ele está falando dos frutos do Espírito Santo aqui, né? A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei, né? Então, percebam, né? Se eu semeio nas coisas do Espírito, se eu busco as coisas do Espírito, eu colho a virtude. Se eu semeio nas coisas da carne, eu colho a corrupção, né? Por quê? Porque essas coisas se esvaem, essas coisas acabam, né? A gente deu o exemplo do bombom de licor na semana passada, né? Puxa, né? Aquela colega de trabalho lá que é linda e tal, ela me deu aqui uma condição aqui, e às vezes, eu vou deixar de desperdiçar isso, eu vou me lamentar isso a vida inteira e tal. Você vai ter ali uma relação sexual com aquela pessoa, vai ter um prazerzinho ali que vai durar ali o tempo daquela relação e acabou, né? Você vai destruir sua família por conta disso, né? E eu acho que eu não escandalizo ninguém quando eu digo isso, né? Às vezes uma coisinha que você tem fora do relacionamento, que seja uma vez que aconteça, às vezes destrói uma família, né? E todo mundo tem a sua experiência humana, talvez vocês conheçam alguém que aconteceu isso, né? Outro dia eu estava falando lá do casal de médicos lá, amigos lá que se separaram. Mas o que aconteceu? Renato, foi o mal do século, né? Mal do século, né? Arruma outro, né?
A infidelidade não é rara hoje em dia, né? A infidelidade é algo comum hoje em dia, né? E é algo que destrói uma família, destrói aquele ambiente harmonioso para o crescimento dos filhos, aquele crescimento no amor, aquele exemplo do que é a dedicação de um ao outro, né? E às vezes você troca uma coisa tão grande por um prazer que dura alguns minutos que seja, né? Então essas coisas se acabam, né? Bebedeiras, né? Você vai ter ali o prazer ali de algumas horas, talvez, né? E não só a ressaca que vai vir no dia seguinte, né? Mas às vezes a perda da tua alma, né? Dependendo, se você beber um pouquinho a mais, você está no pecado venial, talvez, né? É muito difícil falar de fronteira, tá? Beber não é pecado, né? Se embriagar é pecado, né? E quando que passa a ser pecado mortal ou pecado venial, né? Puxa, se a consequência da sua embriaguez levou uma consequência grave, né? Um acidente de trânsito, uma coisa assim, pecado mortal, né? Teve uma consequência mais séria ali, né? E você buscou isso em torno de um prazer momentâneo que durou ali rapidinho. É uma troca muito muito pouco válida, né, que a gente fez, né? Então semear nas coisas do Espírito, né? Semear nas coisas do Espírito, colocar o nosso coração nisso, né? O amigo que dizia, né? Se você plantou jacas, não espere colher tulipas, né? Então, o que você buscou, né? Qual é o objeto do seu pensamento, né? A maior parte do tempo, eu estou pensando no Flamengo, né? O Flamengo ali, que ele falou da idolatria aqui, né? Eu não tenho idolatria, eu não cultivo Gaia, eu não cultivo deuses pagãos, eu não tenho idolatria hoje em dia, né? Não, a idolatria muitas vezes é aquilo que ocupa o seu pensamento, né? Então, sei lá, eu gosto de teclado, né? E aí às vezes eu vejo lá qual o teclado novo que saiu no mercado, vou ver aqui um review aqui e tal, né? Pô, se eu gastar tempo demais com isso, isso vira uma idolatria, né? Então, às vezes o seu hobby de final de semana é a sua idolatria, né? Então, se você passa o tempo inteiro pensando em futebol, né? Não é que seja um problema assistir futebol, não, muito pelo contrário, né? O esporte é algo muito saudável, né? Mas se você gasta tempo demais com isso, né? Pode ser que isso seja uma idolatria, né? Seu cuidado com o seu cachorrinho, né? Hoje em dia, o cachorro tem lá comida especial, leva no pet shop, leva isso, né? Já citei esse exemplo, né? Lá no meu condomínio, às vezes eu vejo, né? Os filhinhos no final de semana estão no parquinho com a babá e o pai está passeando com o cachorro, né? Tá errado, né? Aquela hierarquia dos nossos amores, né? Não tem dúvida que o seu filho, em relação ao seu cachorro, né? Ocupa um papel de destaque em merecer o seu amor, né? E aí, hoje em dia vem esse papo aí que não, mas o meu cachorro é mais um filho na minha família, pelo amor de Deus, né? Não vamos fazer essa comparação. Renato, como é que fica essa questão dos filhos e a esposa, o marido? A esposa vem em primeiro lugar, né? A esposa, é bom para os filhos que você ame mais a sua esposa do que os seus filhos, né? Tá desordenado colocar os filhos na frente do cônjuge, né? Inclusive tem aquela passagem, né? Maridos, amai. Sim, né? E é bom para os filhos que sejam assim, né? E mesmo que às vezes você fale isso para os filhos, né? A minha filha já me perguntou: papai, você me ama mais do que a mamãe, né? Acho que a resposta politicamente correta: eu amo igual, minha filha. Não, minha filha, eu amo mais a sua mãe, né? É exatamente por eu amar a sua mãe que você existe, né? Se eu não amar a sua mãe, você não estava aqui. Foi o Thiago que perguntou. Foi a Joana. Essa coisa de menina, né? E é bom que seja assim, até porque na relação do pai, homem, com a filha, o pai um pouco constrói, né? E nós, homens, devemos ter muito cuidado nisso, na forma como a gente trata a nossa esposa, né? Sobretudo na frente dos filhos, porque esse é o modelo que você vai passar para a sua filha, né? Então, se eu levanto a voz para com a minha esposa, se eu sou grosseiro com ela, se eu não ajudo ela nas coisas da casa, né? É o modelo que a minha filha vai ter, né? Esse aqui é um marido aí, né? Tal, né? Mas, puxa, se você é cortês com a sua esposa, se você nunca levanta a voz para ela, se você abre a porta do carro para ela, se você paparica a sua esposa, né? Na hora que um Zé Mané aí cresceu o olho para cima da minha filha, né? Minha filha vai falar: não, meu pai não tratava minha mãe assim, não. Do jeito que esse cara me trata aqui, né? Então, é bom para os filhos que a gente coloque
o cônjuge em primeiro lugar. E a casa fica ordenada dessa forma, né? Então, é bom para os pais, por exemplo, né? No meu caso, aí, mais alguém aqui que tenha crianças pequenas, né? Que de vez em quando você, sei lá, dentro do possível dispõe de uma babá, ou não tem dinheiro para pagar uma babá, pede ajuda para o sogro, para o pai, para o padrinho, né? Para você ter um momento também em família com a tua esposa, né? Olha, hoje eu vou no restaurante, filhos, vocês não vão não, vocês vão ficar na vovó e eu vou ter um momento aqui, eu e a sua mãe, né? E isso é bom, a família fica harmoniosa, né? Se o marido e a mulher cultivam, né, esse aspecto de namorados, né? Não deixam isso se perder, né? Que é o que acontece em muitos casamentos, né? Vem os filhos, a dedicação aos filhos acaba ficando acima da dedicação ao cônjuge e a relação dá uma esfriada, né? Cai na rotina, né? Porque super se dedicou aos filhos, super se dedicou ao trabalho e não houve essa dedicação marido e mulher, que é importante ser mantida sempre, né? E aí esse relacionamento vai mal, né? Essa família acaba indo mal depois, né? E aí depois os filhos vão embora, vem síndrome do ninho vazio, né? E essas coisas que acontecem, né? Que coloquei o meu propósito todo nas crianças, as crianças foram para casa, saíram de casa e a vida vem um vazio, né? E quantas mães entram em depressão, né? Quando isso acontece, né? E não deveria ser assim. Já que você perguntou, primeiro lugar Deus, abaixo de Deus vem o cônjuge, né? Dentre os seres humanos, né? Todos os seres humanos, aquele que eu mais devo o meu amor é a minha esposa, né? Ela vem em primeiro lugar, né? Depois vem os filhos, né? Depois os meus pais, né? Então isso é relevante também, né? Aqui no curso de noivos com a entidade a gente fala sobre isso, né? A relação com o cônjuge está acima da relação com os pais, né? Então é desordenado, por exemplo, você ter um segredo com a sua esposa, com o seu marido, que você vai falar com seus pais, né? Pô, porque a empresa está indo mal e tal, não sei o quê, você vai lá pedir conselho para o teu pai, né? É honesto que a tua esposa esteja sabendo disso também, né? É ruim ter segredos, né? Para com a tua esposa e que você não tem com outras pessoas, né? O teu amor é em primeiro lugar com ela, né? Depois os amigos, né? E por último você mesmo. Tem que amar a Cristo como a si mesmo? Não. Tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Foi a leitura de hoje. Sim, você não deve deixar de amar a você mesmo, tá? Exatamente. Mas o amor ao outro vem em primeiro lugar, né? Quando eu falo de amor a todos os seres humanos, né, é impossível você colocar uma hierarquia igual entre todos, né? Aquilo que a gente falava sobre a questão da Somália, né? Da criança da Somália e os seus filhos, né? Isso inclui você mesmo, né? Então, se o seu filho está com fome e você está com fome, você deve primeiro alimentar o seu filho, né? Na ordem dos amores, isso está ordenado, né? É claro que se você vai morrer de fome e assim você não vai poder prover a sua família, é evidente que você vai priorizar a si mesmo, mas dentro daquilo para suprir a sua necessidade, né? Dentro daquilo que é supérfluo, né? É mais ordenado você dedicar ao outro em prol de você mesmo, né? Eu vou sacrificar aquilo para mim mesmo pelo outro, tá? Isso é mais ordenado porque a gente já tem uma tendência para um auto-amor egoísta que cabe a gente ir controlando, né, ao longo do tempo. Assim, né? Convém eu buscar não estar doente, convém eu buscar estar com boa saúde para que eu possa dessa forma servir aos demais, mas sim, eu venho em último lugar na ordem dos meus amores, né? Então, esse conceito de que não, procure ter um tempo para você mesmo, né? É um conceito perigoso, né? Você deve ter um tempo para você para que você esteja bem disposto para servir aos demais, né? E com frequência a gente exagera nessa questão do tempo para a gente mesmo. Não, se dê isso de presente, né? Você está querendo esse carro, né? Se dê isso de presente. Pô, realmente preciso desse carro? Ou eu vou precisar desse carro porque me convém, né? Às vezes, a ocupação que você tem, né, pode ser uma coisa um pouco escandalosa, né? Dependendo do posto que você tem na sociedade, que você tem ali um carro popular e tal, e que, olha, não, a posição que eu ocupo convém que eu tenha ali um carro melhor e tal. Tudo bem, você vai ter um carro melhor, mas você se dedicar a si mesmo por luxo, né? Você se dedicar a si mesmo por extravagância,
Não está ordenado. Está ordenado primeiro ao outro, né? Então, se eu quero ter esse carro melhor para mim, sem precisar dele, e aí eu não tenho dinheiro, por exemplo, para pagar o dízimo aqui na paróquia, né? Está desordenado, né? Está desordenado. O próximo vem antes. Não que eu não deva ter amor por mim, né? Como você falou, eu vou amar a mim mesmo também, mas o amor ao próximo vem antes, dentro da hierarquia dos amores, né? Sobretudo a esposa. A liberdade, a liberdade a gente já leu, as paixões já lemos, a consciência. O que é consciência moral? Entrando aí no nosso compêndio, pergunta 372. Né? A consciência moral, presente no íntimo da pessoa, é um juízo da razão, que no momento oportuno impõe ao homem fazer o bem e evitar o mal. Graças a ela, a pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato a ser realizado ou já realizado, permitindo-lhe assumir uma responsabilidade. Quando escuta a consciência moral, o homem prudente pode ouvir a voz de Deus que lhe fala, né? Então, aquilo que a gente já vem falando em outras aulas, a lei moral, ela já vem inscrita no nosso coração, né? E a gente tem acesso a ela pela nossa consciência, né? Embora a consciência possa ser deformada, né? É aquilo que a gente fala da gente ter cuidado com o que a gente consome, né? Que embora nós tenhamos essa lei moral inscrita no nosso coração, convém a gente ir reforçando esses conceitos, né? Então, é aquele negócio, né? A primeira vez que você faz uma coisa errada, mas todo mundo faz, eu vou fazer, mas todo mundo faz, eu vou fazer, você vai fazendo, chega um momento que você questiona se aquilo realmente é errado, né? Então, eu vou ter um personagem aí da vida pública que esses escândalos de corrupção aí que teve aí de empreiteiras, uns anos atrás, né? Eu lembro que ele foi preso, acho que eu posso falar, né, no público, foi o Eike Batista, né? Eu lembro que me chamou muita atenção uma entrevista que ele deu, acho que no aeroporto. Ele falou assim, olha, a gente precisava construir o Brasil, né? Foi ano retrasado. Eu não quero falar mal dele não, né? Pelo contrário, eu tenho uma admiração, né? Mas ele falou de um erro que é um erro comum. A gente precisava construir as coisas e o caminho para se construir as coisas era esse. Para você, se você tem empreiteira, se você participa desse tipo entra em obra pública, para fazer as coisas era assim, né? Você tinha que pagar o jabá de não sei quem. Então a gente deforma a nossa consciência moral, né? Quando as coisas vão sendo feitas por repetição, né? Aquilo que a gente tem como uma coisa correta, a gente passa a ser meio flexível, né? Então convém sempre levar isso para o nosso exame de consciência para que o erro não se torne o hábito. Porque se a gente se habitua, esse é o conceito de vício, tá? O conceito de vício é aquele erro habitual, né? Que você com frequência comete, né? E aquele erro vira um hábito, né? Chama isso de vício. E a gente evita os vícios se a gente tem bom exame de consciência, né? Tarefa diária, todo dia rever o que fiz de bom, o que fiz de mal, o que poderia ter feito melhor, né? E se você volta para a sua consciência, para o seu intelecto, né? Tal atitude tomada no dia de hoje foi uma atitude errada, você reforça a sua consciência e com isso evita essa deturpação da consciência, né? Que é tão comum hoje em dia, né? O escândalo da semana aí do Superman gay, né? Puxa, mas qual o problema? É uma história em quadrinhos, né? Não, isso é um problemão, porque há uma engenharia social que não vem de hoje, né? Que tenta colocar uma normatização, né? Como coisas que vão contra a moral natural, né? Mas há um esforço em tentar ficar fuzilando a gente com esse tipo de coisa o tempo todo para que se possa, tão frequente que eu estou vendo isso, passa a ser normal, né? Então uma coisa não é correta porque ela é comum, né? Não é uma coisa, então, todo mundo faz, isso é super comum, né? No meu caso, a questão da corrupção com recibo médico, né? Não, doutor, o meu convênio me dá de reembolso
1/4 do valor da sua consulta. Então me dá aí 4 recibos, né? Dizendo que eu vim aqui hoje, o mês passado, o mês retrasado e o outro mês e tal, não sei o que, eu posso pedir 4 reembolsos. Se eu aceito isso, isso é uma corrupção, né? Eu estou mentindo aqui, dizendo que eu estou roubando quem? A seguradora. Mas todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Não é porque é comum que é moral, né? Não é porque todo mundo faz que é correto, né? Então, levar isso para o exame de consciência, né? E de fato, né? Muitas vezes a gente escorrega, né? Escorregou, leva para a confissão. E nem tentar justificar um erro com o outro. Sim. Sim. Mas nesse exemplo aí, mas as operadoras, elas também estão roubando. Sim. Ou se estão, né? E aí a gente cai nessa tendência, né? Eu lembro quando eu era criança, que um amiguinho meu roubou um chicabom no mercadinho que tinha na nossa rua, né? E eu lembro dele falando isso, pô, o dono desse mercado tá rico pra caramba, né? Caramba, né? E aí pra cabeça da criancinha, né? Parece que é justificável, né? Pô, o cara tá rico pra caramba, não vai fazer falta pra ele um chicabom. Tá errado, né? Tá errado. Até porque o dono não perde nunca, quem perde é o cliente. Sempre quem paga é o cliente. Pois é. Quando você pensa que o empresário é o malvadão, não. Sim. Não tá nem aí. Quando você diz, o governo podia, nada é de graça. O cliente sempre paga. Na seguradora, no exemplo que ela deu, com certeza, né? Hoje em dia, quase ninguém mais tem plano de pessoa física, na hora de fazer o reajuste do valor da seguradora, vai pagar a conta. Todo mundo paga. No final, o cliente sempre paga. Com certeza. Quem paga somos nós. Seja através de imposto, que o nome já diz, é imposto, é um roubo do Estado. É imposto, então nada é de graça. Pois é. Queria perguntar. Não, como ele estava falando, as pessoas não conseguem mais medir as consequências das suas ações, né? Quem sabe se menos pessoas fizessem isso, os seguros não estariam mais baratos, sim. Ter acesso. E vejo muita gente assim, que tem uma condição financeira boa, aí dá calote no BRT e vai ficando cada vez mais sucateado, fica cada vez mais difícil para quem pega, um monte de estação já fechou. Aí o dono lá da concessão do BRT, para ele ter lucro, ele tem que atochar a gente no BRT, né? Aumentar o número de passagens que ele recebe por carro, né? Aí fica aquele negócio super lotados. Dobrar o preço. Aí todo mundo é meia, então dobra o preço do ingresso. Então, quem não faz eu, por exemplo, não tenho meia. Eu vou lá e pago o dobro do que seria o razoável. Pois é. Bom, então, fortalecer a consciência, né? Cuidado com os filmes que a gente bota para os nossos filhos, cuidado com os filmes que nós mesmos assistimos, né? Os livros que nós mesmos consumimos, para que a gente não deforme a nossa consciência. Que implica a dignidade da pessoa em relação à consciência moral. A dignidade da pessoa humana implica retidão de consciência moral, ou seja, que esteja de acordo com o que é justo e bom, segundo a razão e a lei divina, né? Então, Deus, na sua providência, ele nos dá essas duas ferramentas para que a gente siga, para que a gente esteja bem com a nossa consciência, para que a gente esteja em paz, né? Então, a gente tem a consciência e a gente tem também a lei. Ou seja, se a minha consciência falha, eu também posso me apoiar na lei para eu não ir para o caminho do mal, né? Então, a lei foi dada nesse sentido, né? A consciência do homem está falhando. Ele não está fazendo o bem apenas baseado na sua consciência. A consciência não está sendo suficiente para que o homem se faça o bem. Então, a lei é dada como uma muleta, que a gente falava nesse sentido, né? Para que ajude a que siga no bom caminho. Como se forma a consciência moral para que ela seja reta e verídica, né? A consciência moral reta e verídica forma-se com a educação, com a assimilação da palavra de Deus e do ensinamento da igreja. Ela é sustentada pelos dons do Espírito Santo e ajudada pelos conselhos de pessoas sábias, né? Então, por isso que dentro do sacramento da confissão é muito conveniente, né, que depois de você expor seus pecados, né, antes de te dar a absolvição, o sacerdote costuma fazer alguma consideração, né? Então, os conselhos das pessoas sábias, né, do sacerdote, do diretor espiritual, ou de um bom amigo cristão que você tenha, né? Olha o cuidado que a gente deve ter na hora de escolher os nossos padrinhos, né? Aqueles que vão se crismar já escolheram seus padrinhos, né? Já escolheu, né? Para escolher pessoas de retidão, né? Porque, às vezes, é a pessoa que você vai pedir conselho. É a pessoa que você vai pedir conselho. Além disso, para a formação moral,
concorrem muito a oração e o exame de consciência, né? A gente já falou aqui bastante do exame de consciência, né? Mas também a oração, né? Expor diante de Deus. Eu falei, voltando a isso que a gente falava, né? De que, poxa, quem é meu próximo, né? Tem que ter esse tempo para o Renato, tem que ter esse tempo mais para a Laila. Aquela reunião que o chefe marcou depois do expediente, né? Pô, na área médica tem direto, né? A hora do expediente é a hora da gente atender, né? Aí quando o serviço vai marcar lá uma reunião científica, né? Para a gente se atualizar e tal, né? Vamos marcar aqui uma reunião científica para discutir aqui a atualização de um tema. Que horas isso é marcado? Em geral, depois do expediente, né? E é muito natural na área médica, né? Não, acabou o plantão às 7 às 8, eu vou ficar aqui para a reunião científica do 8 da noite, cara. É a hora da tua família, né? Então, puxa, mas eu então não devo ir para a reunião científica? Percebam, às vezes, decidir o que é certo não é fácil. É certo eu ficar para a reunião científica? É certo... Quanto, né? Um dia na semana, se eu não ver meus filhos dormirem, tem razão? Às vezes, a resposta não é fácil. E aí entra a oração. Leva isso para a sua oração pessoal. Coloca isso diante de Deus e, às vezes, Deus te dá uma luz na sua oração pessoal, né? Não foi suficiente? Leva isso para o seu diretor espiritual, leva isso para o seu amigo, para o seu padrinho, uma pessoa de bom critério que te ajude a ter um conselho, né, em relação a isso, né? Às vezes, né, você vai se dedicar à sua família, às vezes você vai dedicar à sua profissão, às vezes você vai se dedicar a uma tarefa social, um macarrão com salsicha, que seja. E às vezes você saber equacionar isso, né, né? Eu acho que todo cristão do século XXI tem que ter agenda. Então, se a gente abre mão de ter uma agenda, né, para você organizar todos esses compromissos que a gente tem para com a família, para com a profissão, para com as atividades assistenciais, né, que muitas vezes a gente é chamado a atuar nisso, né? Ter uma agenda para organizar isso, né? Isso ajuda você a botar no papel, né? Quanto tempo eu estou dedicando a isso, quanto tempo eu estou dedicando àquilo, estou sendo omisso aqui no tempo com a família. Alguém levantou aí? Eu vou aproveitar que você tocou nesse ponto. Eu posso fazer parte da pastoral? É uma dúvida que surgiu hoje, que eu estava conversando, sem ter terminado a minha catequese ou não? Pode? Sem dúvida que pode. Pode participar. Né? Sim, né? Assim, pastoral é evangelização, né? Todas as pastorais são uma forma de evangelização, né? Se é uma coisa por oração, né? Vou lá para um grupo de oração, um fonte de água viva desses, né? Se é uma coisa mais de caráter assistencial, né? A gente tem aí a leprosário, que a gente ajuda aqui na paróquia, tem um asilo de velhinhas cegas que a gente ajuda aqui na paróquia, tem o macarrão com salsicha, que está super popular, né? Sem dúvida que a gente pode participar e deve participar, né? Isso é uma forma de apostolado, né? E a gente é chamado ao apostolado desde o primeiro momento da nossa conversão, né? Então, quando Cristo envia aquelas 72 pessoas, né? Aquelas 72 pessoas estavam formadas na doutrina, tinha uma doutrina, não, né? Mas o Espírito Santo ajuda ali a falar o que deve ser falado, né? Então, sim. Você também? Não. Que normas a consciência deve seguir? 3 regras gerais. Jamais é permitido fazer o mal para o outro para que dele provenha o bem. Então, já falou na semana passada que esse negócio de Maquiavel está fora, né? Que para que é para justificar a monarquia absolutista, né? Para que o príncipe tenha o poder, né? Todos os meios são justificados para que essa finalidade de que exatamente, para que o príncipe possa ascender e dominar sobre os outros, né? Isso estava também, quem assiste aquele canal Brasil Paralelo, né? Eles estão fazendo essa semana uma série de documentários sobre o cinema, né? A sétima arte. E teve algum capítulo que começa com uma cena do Star Wars, que está lá o jovem Anakin Skywalker, que ia virar o vilão, Darth Vader, ele conversando com a então namorada, que era política, era senadora. Ele fala, olha, eu não acredito em política, né? Eu acho que o certo seria as pessoas se reunirem, discutirem o que é melhor para as pessoas e fazerem aquilo que é melhor. Mas é exatamente o que a gente faz. O problema é que nem sempre todos concordam em o que é o melhor. Se não concordam, eles deveriam ser forçados a concordar, né? Forçados por quem? Por alguém sábio, né? É o pensamento de quem acredita na ditadura, né? E eu não estou aqui emitindo julgamento moral se ditadura é bom ou mal, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o ponto dele era que alguém sábio, né? É o ponto de Maquiavel. Se ele oprime
os outros, e isso se justifica para que ele possa ter poder e colocar ordem na sociedade, né? Então, isso vem depois de um período de queda, né, da Constantinopla, né? A Idade Média, ela tem como limites as duas quedas do Império Romano. A queda do Império Romano do Ocidente, né, no começo da Idade Média, a queda do Império Romano do Oriente, né, sede hoje Istambul, né, depois que foi tomada pelos muçulmanos, né, mas a antiga Constantinopla, né, fundada pelo Constantino, que foi quando o Império Romano se dividiu, né, em dois, né? Constantino fez essa divisão. É o mesmo Constantino que decretou o catolicismo como a religião oficial do Império Romano. Veio depois de Diocleciano, que foi aquele que devastou, matou todo mundo. Constantino assume o cristianismo e divide o Império Romano no Oriente, né, com sede em Constantinopla, e no Ocidente. E quando é tomada, né, alguns veem essa necessidade de se reinstaurar a ordem, né, e por isso apoiam a monarquia absolutista. E vem esse livro, né, como substrato teórico para dar apoio a isso, que é o Príncipe, de Maquiavel, que tem os fins justificam os meios, né? E não, se os fins são... A gente já falou isso 2 aulas passadas, né, quando a gente falou do que faz um ato moral, né? Se o ato em si não é reto, mesmo que o fim seja reto, isso não faz dele um ato moral. Para o ato ser moral é o ato em si, o fim e as circunstâncias. Então, jamais é permitido fazer o mal para que dele provenha um bem, né? A chamada regra de ouro: tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles, né? Então, trate o outro como você quer ser tratado. A caridade passa sempre pelo espírito do próximo e da sua consciência, ainda que isso não signifique aceitar como bem o que é objetivamente um mal. A consciência moral pode emitir juízos errôneos? A pessoa deve sempre obedecer ao juízo certo da própria consciência, mas pode emitir também juízos errôneos, né? Às vezes você acha que está... Se a sua consciência está deformada, você pode achar que está seguindo a sua consciência e está tudo bem, mas você está no erro. Por causas nem sempre isentas de culpa pessoal. Isso aqui é muito interessante, né? Então, você não sabe, por exemplo, que dia 8 de dezembro é um dia santo de guarda, que você deveria assistir à missa. Então, você não foi na missa no dia 8 de dezembro, não caiu no domingo, você não sabe, não era feriado, não sabia que aquele dia era dia de guarda, não foi na missa. Você está em pecado mortal? Não. Nesse caso, é isentada a culpa, né? Porque você não sabia. Mas nem sempre a ignorância ou a consciência deturpada vai servir como isenção de culpa de determinado pecado. Principalmente quando a gente foge da formação da consciência. É um dever do cristão buscar um contínuo formar e reforçar da sua consciência. É um dever do cristão sair da ignorância. Se a gente se esconde na ignorância com medo de que isso faça a gente pecar mais, isso é um pecado de negligência, né? É um pecado chamado pusilanimidade, né? Quando a gente se apequena, quando a gente busca ser pequeno, né? Então, é necessário esforçar-se para corrigir a consciência moral dos seus erros, né? Então, de novo, nesse exemplo aí do Chicabon no mercado, isso está numa música do Marcelo D2, né? Para quem gosta de rap, de hip hop, tem uma música dele que ele fala que ia para a praia e para poder ficar mais na praia ele roubava no supermercado e para mim isso nunca foi pecado, né? Então, isso está totalmente errado, né? Para mim não é pecado, é pecado para você, né? Não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Eu lembro de um primo meu... Mas em penal, por exemplo, isso aí é erro de proibição, você desconhece lá. Pois é, deve ser. Direito penal. Eu lembro desse meu primo, né? Que a filhinha dele uma vez perguntou para ele: papai, existe inferno? Não, eu não quero inferno. Ele falou: minha filha, se você acreditar que existe, existe, né? Se você não acreditar que não existe, não existe, né? Isso é muito a crença de muitas pessoas hoje em dia, né? Se você acha que é certo, é certo para você, né?
E isso é um problema, às vezes, que na nossa caminhada de evangelização, a gente vai se deparar, né? Não, Renato, isso é certo para você, para ele não é. Não é assim, o certo é o certo, né? Senão você justifica qualquer atrocidade, né? Então, para um índio do século XVI, né, era certo ele matar o inimigo e comer o inimigo, né? Porque esses índios canibais achavam que adquiriam as forças do inimigo quando ele comia, né? Pois é, né? Então, não, é certo para ele. Então, hoje em dia você não pode mais evangelizar o índio, porque o índio tem a sua cultura, a sua moral. É evidente que isso é um erro do século XXI, né? Essa questão, né, que se a pessoa está numa imoralidade, ninguém deve se meter nisso, né? Não, aquilo que é certo, né? Aquilo que é errado, né? E a questão dos juízos errôneos, né? Por isso que às vezes é importante a gente ter o papel do diretor espiritual, a gente ter o papel de um amigo de bom critério, a gente buscar livros de bom critério, né? Então, eu vou ler esse livro, eu deveria ler esse livro, né? Bom, saiu aí aqueles trilogia best-seller lá dos 50 tons de cinza, né? Eu deveria ler 50 tons de cinza, né? Será que isso vai me fazer um bem, né? Ou, sei lá, né, um filósofo aí que a gente não recomenda muito, né? Nietzsche, né? Um filósofo meio depressivo, meio anticristão, né? Deveria ler Nietzsche? Ok, assim, eu posso ler Nietzsche, mas primeiro, por que eu estou querendo ler Nietzsche? Para mim é erudição pessoal, ok. Às vezes você conversa com o seu diretor espiritual, né? Ok, leia o livro de Nietzsche, mas lê também esse outro livro aqui para ter uma outra ótica sobre essa coisa. Parece que tem esse Richard Dawkins, não sei, que é um cara que está escrevendo uns livros de ateísmo militante, né? Deus um delírio, umas coisas assim. Deveria ler um livro como esse, ou esse livro pode ser um perigo para a minha fé, um perigo para o meu juízo? Pode ser que sim, né? E aí, mas então o catolicismo, ele tem essa questão dogmática, né? Que me tira a minha liberdade de ler aquilo que eu quero. Olha, ele não te tira a liberdade de ler aquilo que você quer, né? De novo, eu cito São Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então se pergunte, né? Vai ser conveniente que você leia determinado livro, né? Por que você está lendo esse livro? É por uma curiosidade por si mesma? Ou realmente você precisa, não, eu quero ler esse livro porque eu quero saber o que ele escreveu, até para que eu possa contra-argumentar contra aqueles que leram o livro e começam a vir com seus argumentos anticristãos que estão no livro, para que eu possa contra-argumentar de volta. Ok, esse é o seu propósito? Talvez você tenha de novo, né? Aquela questão da finalidade, a finalidade aqui talvez seja reta, né? Então, para que as circunstâncias façam do ato reto, talvez valha a pena você... a gente vai falar de virtudes, eu tenho que correr, porque senão não dá tempo de falar de tudo. A gente vai falar da virtude da prudência, né? Pode ser prudente você pedir bom conselho, né? Para um diretor espiritual, para alguém que possa. Você quer ler esse livro? Leia, mas leia também esse outro livro aqui. Você está preparado para ler, como você bem colocou. Sim. É importante você saber, você tem maturidade naquele seu momento para ler aquele livro. A causa é boa, eu quero saber para contra-argumentar, mas eventualmente eu não estou maduro o suficiente. Sim. Então a orientação pode vir nesse sentido também. Espera mais um pouco, esses 3 livros aqui antes, depois você lê esse que você quer ler. Sim, exatamente. Dificilmente eu consigo visualizar assim, uma boa finalidade para ler 50 tons de cinza, assim, mas para ler o Deus no delírio, essas outras porcarias aí, talvez tenha. Você sempre comenta a questão, você e o Pedro, o orientador espiritual. Essa figura é o padre? É um sacerdote. Normalmente é um padre. Normalmente é um padre, mas... Você que está no nível mais avançado, mas uma pessoa no meu nível... Não, nosso nível... isso é convidado para todos, né? Uma ajuda... assim, todos os cristãos, né, são chamados à vida ascética, né? A gente crescer em virtudes, a gente crescer em retidão, a gente crescer em santidade, né? E a direção espiritual, a igreja, desde sempre, né, nos seus 2000 anos, ela traz ferramentas, né, meios que auxiliam a gente nessa via de ascese. Esses meios incluem a oração, esses meios incluem o sacramento, esses meios incluem a direção espiritual, né, que é uma pessoa de bom critério, que normalmente é um sacerdote, mas não é obrigatório que seja um sacerdote. Hoje, o meu diretor espiritual é um médico, né, ele não é ordenado,
que você encontra com aquela pessoa com uma certa regularidade e que você vai falar da sua vida interior, né? Como é que anda? Eu lembro de um sacerdote que eu lembro que eu fui num retiro, né? Esse retiro que eu fui, tinha lá um sacerdote que ficava ali atendendo para fazer direção espiritual. Aí nesse caso era um pouco diferente, que era uma vez só com ele, né? E eu lembro que estava quente, né? E aí, vamos lá, meu filho. Ele foi. Ai, tá muito calor. Aí ele era todo informal. Aí abriu aqui a batinha, de Clésima. Não se importa que eu fumo? Forma alguma. Acendeu ali um cigarrão. Muito bem, meu filho. Como anda a vida espiritual? Começa a conversar da tua vida espiritual ali, né? Como é que tá a oração? Fala do seu defeito dominante. Como é que eu estou lutando contra o meu defeito dominante? E o diretor espiritual vai te dar conselho, às vezes, de um livro. Leia tal livro. Olha, acho que você está deixando para fazer oração ali perto da hora do almoço. Tenta fazer oração de manhã cedo. Vai te dar trocentos conselhos, né? E vai te ajudar a te conduzir ali nessa via de ascese. Mas, por exemplo, você falou que o seu diretor espiritual é um médico. Mas eu imagino que ele é um católico bem... Sim, é uma pessoa que está capacitada para isso. Mas aí eu só queria entender, assim, como é que funciona isso? Como é que você diferencia ele dele ser apenas um amigo teu para ser um diretor espiritual? O que tem nessa relação de vocês que faz isso ser, além de uma amizade que você tem com ele, que você, assim, conta coisas da sua vida, pede um conselho? Tá entendendo? Bom, o que caracteriza ele como um diretor espiritual e não apenas um amigo seu? Como é que é isso? A gente tem um compromisso de se encontrar com regularidade a cada 2 semanas para fazer direção espiritual. Então, eu ligo para ele lá, Herbert, o nome dele. Ô, Herbert, tudo bem? Terça-feira, 18 horas. Vamos conversar? Vamos. Vamos conversar, já sabe que é isso, né? Então, vai estar numa sala, eu e ele e tal, para falar sobre isso. Não é ligar, né, Renato? Você passa o zap para ele. Então, é uma coisa... Então, é uma coisa ordenada. É uma coisa ordenada, mas não é uma coisa solta, assim, né? Que você tá ali, no boteco ali e tal, você quer franca passarinho, né? Então, pô, minha oração e tal, não sei o quê. Mas como é que Não, você é soube uma que coisa ele ordenada. poderia ser o seu diretor? Aí sim. Bom, no meu caso específico, né? Ser. Assim, a princípio, a minha recomendação é busque o sacerdote para ser diretor espiritual, tá? Em primeiro lugar, tá? Pode acontecer, nem sempre você tem, é uma pena, mas nem sempre a gente tem um sacerdote disponível, né? Que o Frei João ele disponibiliza quinta-feira, o dia que ele está para fazer a direção espiritual aqui, né? Os que querem fazer com o Frei João, né? Eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu sou fiel da prelazia do Opus Dei, né? E é um dos carismas do Opus Dei dar direção espiritual, né? Então, o padre do Opus Dei, ele não é um padre ordinário, que vai estar aqui na paróquia, às vezes até acontece, celebrando missa e tal, mas ele gasta uma boa parte do dia a dia dele dando direção espiritual. Então, você liga lá para o centro do Opus Dei, puxa, eu queria fazer direção espiritual, né? Vai ter um monte de padre, hora marcada, vem cá, quinta-feira, 17h30, com o padre Stefano, né? Hoje o Opus Dei tem uma casa aqui no Novo Leblon de homens, né? E uma casa de mulheres do outro lado da rua, né? Que dá direção espiritual para homens aqui no Novo Leblon, para mulheres Santa Mônica, Santa Marina, né? Lá perto da minha casa. Ele tá querendo falar um tempinho. Renato, é recomendável que, no caso de um casal, que o marido e a mulher tenham o mesmo diretor espiritual? Eu não vejo problema, não. Eu não vejo problema... Sem problema, porque você vai levar, assim, sobretudo o diretor espiritual é um sacerdote, né? Porque assim, para você fazer com leigo, de fato tem que ser uma pessoa muito preparada para fazer aquilo, né? E uma das coisas é essa, né? Aquilo que é tema de confessionário, né? Que não é necessariamente tema de direção espiritual, o sacerdote ele tem um dever muito rígido de guardar o sigilo em relação àquilo, né? De certa forma, isso acaba transpondo para a direção espiritual também, né? Então, sendo um bom sacerdote, ele vai guardar o sigilo de tudo que você disse e vai guardar o sigilo de tudo que a esposa disse. Então, não há problema, né? Por um momento, achei que você fosse perguntar do esposo se é diretor espiritual da esposa e vice-versa. Aí não é bom, não. Né? Não é bom que o marido seja o diretor espiritual de sua esposa, né? Mas se é um mesmo... Porque às vezes os dois frequentam a mesma paróquia e aquele pároco é o diretor espiritual dos dois, né? Não vejo problemática nisso, né?
Talvez isso tenha até vantagens, né? Porque dentro... a vida matrimonial, sem dúvida, é um tema que vai com frequência para a direção espiritual, né? E aquele pároco, aquele padre, aquele diretor, ele vai ter os dois lados, né? Para poder fazer seu julgamento. Então, talvez seja até vantajoso. Até, Renata, assim, isso confunde um pouco com, por exemplo, um psicólogo, um terapeuta. Totalmente diferente. Inclusive tem um livro, né? De comparação, direção espiritual versus psicanálise, assim. Né? Tem. Eu não lembro o título exato, mas a ideia do livro é essa. O Ítalo nas suas lives. É claro que são coisas diferentes, né? Tem coisas que são próprias da psicoterapia, né? Então tem problemas que você vai resolver na psicoterapia, né? E tem coisas que você resolve na direção espiritual. Né? Você tem que saber pesar ali. Não, você citou o Ítalo, né? O Ítalo faz algumas inclusive, lives lá no Face, que eu nem sabia. hoje ele não atende mais, né? Ele está aí num outro apostolado aí, dessas coisas todas que ele faz na internet, né? Mas ele, com frequência, ele faz esse tipo de ping-pong, né? Olha, isso daqui é para a direção espiritual, ele caminha para a direção espiritual. E muitos padres, olha, isso daqui já entra na área psiquiátrica, né? Eu vou te recomendar o doutor fulano aqui, né? Um padre que... Os padres fazem exorcismo, por exemplo, né? É uma coisa que às vezes se confunde, né? Possessão é uma coisa rara, né? Graças a Deus é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Mas é algo que existe, né? E às vezes pode ser um desafio, né? Para o médico e o psiquiatra e para o sacerdote, o experiente vai saber, né? Diferenciar o que é psiquiátrico, né? E o que é um caso de uma possessão, uma coisa assim, né? E muitos falam, olha, isso aqui não tem nada de diabo, isso aqui é uma doença psiquiátrica, vai no doutor Ítalo. Vamos voltar. Aqueles que tiverem vontade de fazer direção espiritual e depois quiserem falar comigo, me procuram, me mandam um zap aí que eu dou seguimento a isso, tá? As reuniões do Opus Dei, que é lá na Tijuca, endereço na Marquês de Valença. Lá. As terceiras, quintas... Era a antiga sede lá. Marquês de Valença. Na Marquês de Valença, fui muito lá. Virtude. O que é virtude? Bom, agora há pouco eu conceituei vício, né, como sendo aquele erro repetido. A virtude é um bom ato repetido, é o oposto, né, o inverso do vício. A virtude é uma disposição habitual e firme de se fazer o bem. O fim de uma vida virtuosa consiste em se tornar semelhante a Deus, né? Os evangelhos vão narrar quando falam daquilo que Cristo fez na terra, ele fez tudo bem feito, né? Cristo fez tudo bem feito. Então, quando você imagina Cristo trabalhando como carpinteiro ali com São José, você não imagina Cristo fazendo ali uma mesa e aquela mesa é aquela que você apoia aqui um pouquinho, a perna levanta, vai pra cá, vem pra cá, naquela cadeira pernita, né? Não, você imagina ele fazendo uma cadeira perfeitinha, né? Uma mesa perfeita. Tudo que ele fez bem feito, né? Uma pessoa que tinha todas as virtudes, né? Que tem todas as virtudes, né? Então, buscar a vida virtuosa é buscar assemelhar-se a Cristo, né? Isso é uma boa forma de se fazer oração, né? A gente vai ter um bloco só para falar de oração, né? Existe um modelo próprio de oração perfeito, né? Até tem, que é a oração do Pai Nosso, né? Mas existem formas diferentes de se rezar, né? E, de uma forma geral, uma não é melhor do que a outra, né? Mas isso é uma forma de se fazer oração, né? Você ler o Evangelho, fazer a Lectio Divina e você ver como Cristo fazia, como ele agia, e em oposição como eu ajo, né? Comparar o seu agir com o agir de Cristo e assemelhar o seu agir com o agir de Cristo, né? Quando cai a cruz no colo dele, ele não quer aquilo, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faz a minha vontade, faça a sua, né? Mas ele não quer, mas ele persevera e faz a vontade do Pai, né? Então você vai comparando o seu agir com o agir de Cristo, né? Para a questão lá da adúltera que estava sendo apedrejada e que ele não julgou, né? Cadê os homens que te julgavam? Eu também não te julgo, mas vai e não tornes a pecar, né? Então você também não ficar julgando os outros, né? Porque muitas vezes a gente cai nos mesmos pecados, né? E ao mesmo tempo que não vai julgar, né? Também não vai ser condescendente com o pecado, né? Que os modernistas muitas vezes se esquecem, né? Mas Cristo perdoa a pecadora, mas ele perdoa o pecador, mas não o pecado, né? Ele fala, vai, mas não tornes a pecar, minha filha, né? Não é passar a mão na cabeça e continua pecando aí, tá tudo certo. Não, te perdoo, mas não tornes a pecar. Por isso que a gente não pode buscar o sacramento da confissão sem ter o propósito de não voltar a cair naquele mesmo pecado. Mesmo que na maioria das vezes a gente volte a cair, né? Mas pelo menos um propósito firme de se emendar e não cair naquilo de novo deve ser feito. Pelo menos 2 dias de dieta depois.
O que são as virtudes humanas? As virtudes humanas são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões, orientam a nossa conduta em conformidade com a razão e a fé, adquiridas e fortalecidas por meio de atos moralmente bons e repetidos. São purificadas e elevadas pela graça divina. Né? Acho que a gente já falou um pouco disso na semana passada. Ele vai para outra pergunta que ele vai falar as cardeais. Né? Quais são as cardeais? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Essas são virtudes humanas, né? Em oposição às virtudes teologais. As virtudes teologais quais são? Fé, esperança. Fé, esperança e caridade. Das três, qual é a mais importante? A caridade. Caridade. É aquela que vai durar para sempre no céu. Né? São Paulo vai falar isso, quando ele vai falar lá da sua carta lá aos Coríntios, lá dos amores, né? Ele fala, hoje temos a fé, a esperança e a caridade, mas a mais importante é a caridade. Veja bem, uma vez que você está no céu e vendo Deus face a face, né? O que é a fé? A fé é acreditar, não só acreditar em Deus, mas acreditar que Deus te ama. Né? Eu faço essa oposição porque o diabo tem fé também, né? Quando o Cristo começa seu apostolado, ele fala, eu sei quem tu és o Cristo de Deus. O diabo acredita que ele é o Cristo de Deus. O diabo tem fé? Não, ele não acredita que aquele que está ali ama ele. Não apenas você crer em Deus, mas crer que Deus quer o seu bem. Isso é a fé. Né? Uma vez que você está diante de Deus, né, e contempla em toda a sua benignidade, né, já não tem mais fé. Você já está vendo ele face a face. O que é a esperança? A esperança é você crer que você pode amá-lo de volta. Né? Então, eu creio que Deus me ama e eu tenho a esperança que eu posso devolver esse amor. Então, a esperança é o que nos move no hoje, né? Que podemos amar a Deus, é o que nos faz construir propósitos. E esse deve ser o grande propósito da nossa vida. A principal meta da nossa vida é aprender a amar Deus de volta. É o nosso principal objetivo, porque nisso consiste a santidade. Né? E a caridade é o objetivo em si. Eu conquistei, eu amo Deus de volta. E isso é o que eu vou fazer por toda a eternidade. Eu vou passar a minha eternidade amando a Deus. Por isso a caridade é ser mais importante. Né? Quando nós somos batizados, essas três virtudes teologais são enxertadas no nosso coração por meio do batismo. O batismo nos dá a fé e uma fé sobrenatural. O batismo nos dá a esperança, o batismo nos dá a caridade. Né? Então o batismo acende esse amor sobrenatural em nós, né? Que já tínhamos ele em semente na nossa consciência, ele ganha um status de virtude teologal. Né? Eu passei um bom tempo da minha vida como ateu, né? Mas eu fui batizado, né? Estudei aqui nessa escola. Nessa escola eu fiz minha primeira comunhão, todos da escola faziam, né? Meus pais não iam na missa, não tinham uma vida sacramental, não viviam a fé. Mas acho que hoje mudou isso um pouco, né? Mas naquela época, assim, todas as crianças do colégio católico vão fazer a primeira comunhão, meu filho não vai ser diferente, ele fez também, ainda bem, né? E eu não sei o quanto isso foi importante, né? Porque eu lembro um belo dia da minha vida, eu estava voltando da faculdade, dirigindo e eu acredito em Deus, né? Foi uma coisa meio assim, né? Do nada, né? Uma epifania, que chamam isso, né? Eu não sei o quanto dessa semente, por eu já ter tido o batizado, né? Eu já tinha a fé como virtude teologal, né? Se isso foi uma condição para que isso germinasse ali naquele momento e passou-se aí mais alguns anos, né? Dessa minha tomada de consciência de que Deus existe, né? Que foi ali por volta de 2006, né? Até eu efetivamente ter uma vida de fé, que só foi acontecer uns 6 anos depois, 5, 6 anos depois, né? Esses sacramentos, eles já colocam essas virtudes teologais no nosso coração, né? Então, se você é batizado, você já tem a fé sobrenatural, a esperança sobrenatural e a caridade sobrenatural no seu coração. E as virtudes humanas, elas devem ser conquistadas, né? Sem dúvida que os sacramentos também são um meio para fortalecê-las em nós, né? Mas o nosso esforço é mais importante, né? Eu faço um convite a você que use esses dois meios, né? A gente vai falar, por exemplo, das 4 virtudes, falando da prudência, né? O que constitui a virtude da prudência. Vamos ver o que o catecismo fala, né? A fé, a esperança e a caridade a gente já falou. O que é a prudência? A prudência dispõe a razão a discernir em cada circunstância o nosso verdadeiro bem
e escolher os meios adequados para pôr em prática. Ela guia as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida, né? Então, dentro daquilo que eu falei, olha, tem aí a sessão médica científica depois do expediente, tem o macarrão com salsicha, tem que contar história para o Tiago dormir, né? Isso é importante. Tem o balé da Joana, a apresentação de balé da Joana, isso é importante, né? Eu diria que assistir à apresentação de balé da sua filha, às vezes, é mais importante do que a reunião profissional. Ok, mas são muitas coisas que eu tenho que fazer. A prudência é a virtude, por exemplo, que vai te ajudar a ter um guia nessa tomada de decisão. E eu destaco isso que ele colocou como escolher os meios adequados para pôr em prática. E aí eu faço um convite, já que a gente falou aqui que virtudes humanas, né, existe um lado humano que eu devo buscar e existe um lado espiritual, né, que os sacramentos, a oração também fortalecem, né? Eu posso pedir a prudência, eu posso pedir a fortaleza na minha oração, né? Se eu caio, se eu sou fraco, se eu não sou tenaz, se eu não persevero, né, perante as dificuldades, claro que eu posso pedir na oração, Senhor, dai-me a fortaleza. Então, eu também conquisto as virtudes humanas com os meios sobrenaturais, né? E eu faço esse pedido para você. Reze como se tudo dependesse de Deus e nada de você. E haja como se tudo dependesse de você e nada de Deus. Ou seja, coloque as suas energias nas duas frentes, que as duas são necessárias. Eu vou rezar e, além de rezar, eu vou colocar os meios humanos disponíveis para que eu alcance determinado objetivo, né? Então, por exemplo, se o casal de namorados está tendo dificuldade em manter a castidade até o casamento, eu vou rezar, né? Para a castidade, eu recomendo muito orações marianas, né? Para a Virgem Puríssima, né? Que é a grande guardiã da castidade, né? Então, eu, Renato, tenho como hábito, né, de noite rezar 3 Ave-Marias pedindo pela pureza, né? Para que eu continue casto, né? Eu rezo 3 Ave-Marias pedindo pela castidade, né? Por essa virtude da castidade, da pureza. São sinônimos, tá? Você pode chamar castidade e pureza, é a mesma coisa. Para que eu não caia em tentação, para que eu eventualmente não traia a Laila, né? Para que eu me ajude a guardar a vista na rua, né? Muito importante a gente guardar a vista na rua, né? E às vezes levando para a confissão, assim, puxa, padre, eu falhei aqui na guarda da vista, né? Uma vez me foi dado esse conselho, assim, olha, o povo de Israel deixando o Egito de olho na terra, em Ur, de olho na terra prometida, assim, não olhe para trás, não olhe para o lado, você está de olho naquilo, né? Ló e a mulher de Ló, né? Quando Sodoma e Gomorra estão sendo, o vulcão lá está explodindo, estão caindo sobre fogo, né? Ló, não olha para trás, vai em frente, vai para a terra objetiva, não olha. E a esposa de Ló olha para trás e vira pedra, ela vira carvão, né? Então é isso, né? Você tem em mente, assim, não vou olhar, né? Esse conselho do sacerdote é um meio humano. Meio espiritual, 3 Ave-Marias. É uma forma de eu pedir essa virtude. Outros meios humanos, né? Guarda da vista, né? eu trago muita coisa pessoal, assim. Pô, quem usa óculos, quem é míope, vai para a praia sem óculos. Como isso ajuda na guarda da vista? Vai para a academia de ginástica sem óculos, né? A vida fica... Academia de ginástica e praia são 2 locais que a gente é mais tentado com essa questão da guarda da vista, né? Você vai sem óculos, facilita muito, né? Pô, bonita, ela não sei, tô vendo uma nuvem lá, tudo embaçada ali, né? Eu acho que talvez seja isso que Cristo quis dizer, né? Se teu olho te leva ao pecado, arranca teu olho, né? Antes você ir para o céu cego do que cair na geena com os 2 olhos, né? Pô, pro míope facilitou tudo, né? Só você esquecer o óculos ali, né? Só óculos de sol. Mas isso é colocar os meios humanos, né? Então, eu falei do casal de namorados, né? O casal de namorados, ele está querendo guardar a castidade, né? Então, hoje em dia tem várias coisas, mas às vezes o casal de namorados, o cara ainda mora com os pais, né? Ou o sujeito não casou ainda, mas já mora sozinho, né? Pô, tu mora sozinho, cara? Não chama a namorada para ficar você e ela sós à noite na sua casa, né? Porque não vai dar certo, você não vai manter a castidade, né? Então, colocar esses meios humanos dentro daquilo que está ao seu alcance
né? Para que você não caia em tentação, né? E também não ser pedra de tropeço para o outro, né? Então, você está ensinando o seu filhinho a não ter o vício da gula, né? A criança, em geral, gosta de doce, né? Claro, a criança adora doce. Então, não convém, você quer que o seu filho coma o jantar, não coloca ali o bolo na frente dele, ele não vai querer o arroz, ele vai querer o bolo, né? Então, colocar um meio humano, às vezes, para você não controlar, né? Quem tem problema com a gula, né? Não ganha doce em casa. Não compra doce no supermercado, né? Se você tá querendo, pois é, né? Às vezes é uma forma, né? Um meio humano, né? E você sabe lá que tem aquele Ferrero Rocher lá no armário, você vai pega lá o Ferrero Rocher, né? Então, coloque os meios humanos e coloque os meios sobrenaturais, eles são complementares. Então, já defini a prudência e a justiça. O que é justiça? Justiça consiste na vontade constante e firme de dar aos outros o que lhes é devido. A justiça para com Deus é chamada virtude da religião. A gente já falou disso na aula passada, né? Então, dar aquilo que é devido ao outro, né? Então, se você é patrão, né, que você pague em dia o seu empregado com um salário que seja justo, que ele possa ter uma vida digna com aquilo. Se você é empregado, né, que faça render a sua hora de trabalho, né, não vai gastar tempo ali olhando o Instagram na sua hora de trabalho, né, dar o que é devido, né, e a gente já falou, né, isso envolve dar a esmola do mendigo, né, isso é um dever. Quem dá como esmola aquilo que lhe sobra, não tem amor nenhum nisso. Isso é uma obrigação daquilo que te é supérfluo. Se você dá mais do que aquilo que te é supérfluo, aí tem amor aí. É um ato heróico. Mas dar aquilo que te sobra é uma obrigação, tá? É um dever de justiça. O que é a fortaleza? A fortaleza assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem, chegando até a capacidade do eventual sacrifício da própria vida por uma justa causa, que é o caso dos mártires, né? Não só dos mártires, né? Acho que é uma das cenas mais bonitas, né, no final do Resgate do Soldado Ryan, né? Aquele filme com o Matt Damon, acho que com o Matt Damon. O Soldado Ryan, acho que... Eu não lembro os detalhes da história, né? Mas o outro irmão dele morreu na guerra, aquela viúva ficou sem família nenhuma e só lhe sobrou esse filho que está lá, foi pego lá pelos nazistas, nazistas, estava lá cercado, que, pô, é o único filho dessa mulher, a gente precisa resgatar e... No fim das contas, eles salvam o Ryan, mas lá o comandante morre, né? E ele fala, Ryan, faça ter valido a pena, né? Muitos deram o sangue para que você volte para casa. Então, a sua vida tem que valer a morte de todos esses que morreram para te salvar, né? E quando a gente para pensar no sentido sobrenatural, pô, Cristo morreu para a nossa salvação, né? Aquele foi para a cruz, aguentou as algemas. A nossa vida tem que valer a pena, né? Então, esse dever de fortaleza, né, daqueles soldados que foram lá encarar aquilo, deram sua vida pelo outro, né? Sem dúvida que a fortaleza é uma virtude que precisa estar aí nos militares, por exemplo, né? Então, no Tropa de Elite tinha isso também, né? Quando a gente fazia aquele treinamento lá, primeiro a gente eliminava os fracos, depois os corruptos, ou o contrário, né? O sujeito ter uma atitude militar, um serviço militar, ele tem que ter a virtude da fortaleza, né? Se o sujeito é fraco, ele não consegue aquilo, né? Então, é uma virtude que, às vezes, te capacita para determinados atos que são heróicos, né? De dar a sua vida pelo outro, né? A gente teve o nosso momento agora no meio médico, né? Quando começou esse negócio de pandemia, né? Alguns profissionais, olha, eu não quero atender essa doença, né? E teve gente que não entrava no convidário, eu não sei o que, Também, de novo, não vou entrar no mérito de julgar cada um, né? Às vezes o cara é diabético, né? Cheio de fator de risco e tal, né? Mas, de uma certa forma, né? O médico não pode ter medo de pegar a doença, né? Faz parte da profissão dele que ele esteja ali, né? Do lado do doente, isso... Não vou comparar, né? Acho que não é a mesma fortaleza do policial que sobe o morro lá para caçar bandido, né? Mas a fortaleza entra aí também, né? A gente não temer essas coisas que são necessárias para se conseguir fazer o bem, né? E um bem que em determinadas profissões é um dever, né? Você está naquela profissão, o seu dever é fazer aquilo, né?
Ainda que aqui no Rio de Janeiro, acho que foram 263 médicos mortos por Covid, né? Foi o estado que mais teve médicos mortos de Covid no Brasil. Né? Mas faz parte. Tivemos mais mortes no estado que teve 10% das mortes do Brasil. O que é a temperança? A temperança modera a sedução dos prazeres, né? Aquele negócio, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Falei, eu posso tomar uma cerveja, eu posso comer um churrasco, né? Acho que essa passagem aí de Marcos, né, que o Pedro colocou, né? Sai dos seus limites. Não é aquilo que entra no homem que faz o mal, mas o que sai do homem. Mas a temperança é o que vai moderar, né? Para que a gente coloque limites em tudo, né? O padre Barreto me falava, né? Renato, dê ao corpo apenas um pouco menos do que ele lhe pede, pois senão ele o atraiçoa. Por exemplo, e voltar bem. Pois é. Aí ele vai falar depois das virtudes teologais, que a gente já falou. O que são os dons do Espírito Santo, né? Que os sacramentos trazem as virtudes teologais e os dons do Espírito Santo, que a gente já falou também ali naquele trecho de São Paulo. Os dons do Espírito Santo são disposições permanentes que tornam o homem dócil para seguir as inspirações divinas. São 7: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. A gente já falou na aula do Espírito Santo também. Vou pular então para o pecado, que é o último tema aí da nossa aula, já são 11h48. O que comporta em nós o acolhimento da misericórdia de Deus? Comporta que reconheçamos as nossas culpas, arrependendo-nos dos nossos pecados. O próprio Deus, com sua palavra e o seu Espírito, desvela os nossos pecados e dá-nos a verdade da consciência, a esperança e o perdão, né? Então Deus vai nos ajudar nessa consciência, né? Se a consciência às vezes ela pode ser falha, né? Pedir uma consciência reta na hora de fazer o exame. Então, como começar a fazer o exame de consciência? Já que eu falei, exame de consciência é algo que a gente deve fazer todos os dias? Sim, né? É a contabilidade mais importante, né? Se a nossa empresa mais importante é ir para o céu, esse é o nosso principal objetivo, essa é a contabilidade que você tem que fazer todo dia. Na oração da Bota noite. na ponta do lápis. Normalmente faz na oração da noite, porque para você poder revisar o dia. Mas, se nas suas circunstâncias pessoais, à noite você está exausto, você não consegue raciocinar, nada te impede de fazer o exame de consciência do ontem, no dia seguinte de manhã, com a mente mais clara, descansada. É uma possibilidade, né? Isso é outra coisa que a diretor espiritual às vezes ajuda. Olha, você vai se beneficiar mais fazer o exame no dia seguinte. Mas normalmente faz à noite, né? Então você pode começar pedindo a Deus ajuda, né? Meu Deus, dai-me luz para conhecer os pecados que eu hoje cometi, as suas causas e os meios de os evitar, né? Então uma breve oração vocal de início do exame de consciência, né? Senhor, dai-me luz para conhecer os pecados que eu hoje cometi, né? Então você vai ter uma graça adicional para rever o seu dia e não deixar passar nada, né? E se você tem boa vontade, com o tempo você para de deixar de passar, né? É claro que com frequência você também vai começando a ver como pecado coisas que às vezes você não via como pecado e vice-versa, né? Fugir também do outro oposto, que é o escrúpulo, né? O que é o escrupuloso? Aquele que vê pecado em tudo, né? Nem tudo que você fez é pecado. E muitas vezes, né, quando a gente está começando nessa vida, a gente confunde pecado e tentação, né? E tentação é tentação, pecado é pecado. Nessa questão da guarda da vida, eu senti um impulso ali, eu olhei, opa, senti um impulso pela vizinha, mas desviei o olhar, eu não pequei, eu tive a tentação, mas não pequei, né? Então, o escrúpulo seria o outro oposto, né? Eu ver como pecado tudo, né? Coisas que não são pecado, né? Fico ocupando o tempo do sacerdote com isso. Não que você não deva ocupar tempo do sacerdote com seus pecados veniais, tá? Os pecados mortais são de confissão obrigatória. Eu preciso confessar todos os meus pecados mortais para eu me manter em graça. A confissão dos pecados veniais, ela é opcional. Eu não preciso confessar todos os meus pecados veniais na confissão. Mas é recomendado que você faça porque você ganha uma graça adicional para não cair neles. E é repetindo o pecado venial, repetindo, que a gente se enfraquece e cai no pecado mortal, né? Tanto fazer pecado venial, né, que são esses pecadinhos, né, que não tem tanta importância. Claro que tem importância, né? Em geral, as conquistas grandes se fazem a partir das lutas pequenas, né? Então é vencendo nas pequenas coisas que a gente consegue os grandes empreendimentos, né? Quem persevera nas pequenas coisas, esse está bem adiantado no seu caminho de santidade, na perseverança nas pequenas coisas. Então, não menosprezá-las, porque
para pensar, de pequenas elas não têm nada, né? Então, eu fiz tudo ali, mas a minha caligrafia no final ficou um pouquinho ruinzinha, né? Não, falhei nessa pequena coisa, né? De pequeno não tem nada, isso custa fazer as pequenas coisas e tem valor para Deus. Então, Deus ajuda que a gente reconheça as nossas próprias culpas, né? E convém que a gente tenha, né? Eu falei que essa oração para pedir a Deus essa luz e ter um pequeno ato de contrição, né? Senhor, perdoai-me por lhe ter ofendido, ajuda-me a não pecar mais, né? Fazer esse propósito, né? Mesmo que, puxa, gastei tempo demais ali ouvindo coisas do Flamengo no site tal, né? Ou naquele canal esportivo lá, né? Quando me deixou de ser prazeroso? Não, né? Se eu sou um super entusiasta de futebol, eu me delicio ficar ouvindo programas que falam do Flamengo, né? Então, se arrepender não significa que deixou de ser prazeroso, mas você levar para a sua consciência que, puxa, eu me excedi naquilo a ponto de ser uma ofensa a Deus, né? Porque daí, sei lá, deixei a louça por lavar e dei trabalho para a Laila, né? Que estava exausta, e ainda teve que lavar a louça porque o Renato queria ficar vendo o Flamengo, né? Ofendi a Deus, né? Senhor, desculpa e tal, não sei o quê. Tudo certo. Eu estou ofendendo a Deus. Hã? Só por torcer pro Flamengo. O próprio Deus, com sua palavra e seu Espírito, desvela nossos pecados, dá-nos a verdade, a consciência, a esperança e o perdão. O que é o pecado? O pecado é uma palavra ou ato, um desejo contrários à lei eterna, né? Então, uma palavra ou ato ou desejo. Então, a gente peca, né? Aqui na missa, na liturgia, a gente tem, né? O confiteor, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, o pecado, às vezes, não é um ato, às vezes é algo que você deixou de fazer, né? Então, honrar pai e mãe, a gente vai falar, honrar pai e mãe se estende, às vezes, aos avós, né? Então, se a sua avó está lá trancada no apartamento em Copacabana desde o começo da pandemia e você nunca visitou, nem deu um telefonema, né? Você está pecando contra os seus deveres contra a sua avó. De novo, né? Naquela ordem lá da hierarquia, tudo bem, a esposa vem em primeiro lugar, os filhos vêm em primeiro lugar, mas em algum momento tem que ter tempo para a sua avó, né? Passou aí 2 anos e você não deu um telefonema para a sua avó, né? A atenção para com os idosos, né? É uma omissão. Eu fui omisso, né? Ali com a minha avó. Pequei contra o 4º mandamento, né? Os nossos líderes, né, todos, né, dizem respeito ao 4º mandamento, né? Então, se você desobedece o seu chefe, por exemplo, você peca contra o 4º mandamento também, né? Se ele te pediu algo justo, né? Então, o pecado ele pode ser um ato, um pensamento, né? Então, assim, aquele negócio, né? A gente falou na aula passada, olhar não arranca pedaço, né? Então, mas eu não estou olhando, mas eu estou pensando na minha vizinha, né? Se foi um pensamento fugaz que passou pela minha cabeça e eu dei um peteleco nele e joguei ele para longe, tá tudo bem, é uma tentação. Mas se eu fico fantasiando com a minha vizinha no meu pensamento, se eu fico dando asas à imaginação, eu peco por pensamento, né? Eu peco por pensamento. Existe uma variedade de pecados? A variedade dos pecados é grande, eles podem ser distintos segundo o seu objeto ou segundo as virtudes ou os mandamentos aos quais se opõem. Podem se referir diretamente a Deus, ao próximo ou a nós mesmos. Além disso, podem se distinguir os pecados de pensamento, palavra, ação e omissão, já falamos. Como se distingue o pecado em relação à gravidade? Já sabemos, mortal ou venial. Quando se comete um pecado mortal? Comete-se pecado mortal quando ao mesmo tempo há matéria grave, plena consciência e consenso deliberado. Então, a matéria tem que ser grave. Então, não matar, né? Se, eu passei pelo meu irmão, eu dei um esbarrão de ombro dele, é diferente de se eu peguei o 38 e dei um tiro na cabeça dele. Então, a matéria de um é grave, a matéria de outra é leve, né? Um pode ser um pecado venial, o outro pode ser um pecado mortal. Além disso, além da matéria ser grave, eu tenho que ter plena consciência, né? Então, no direito tem essa questão aí, né, do
culposo e do doloso, né? Você tem consciência de que esse seu ato está matando o seu irmão, né? Então, sei lá, houve um tempo que se prescrevia um remédio chamado talidomida, né? Depois foi ver que esse remédio estava causando vários abortos espontâneos e pessoas que nasciam sem braço, sem perna e tal, né? Um médico que causou um aborto inadvertidamente prescrevendo uma talidomida, não tinha consciência que era uma medicação abortiva, isso vai ser um atenuante, sem dúvida, né? Às vezes até tira a culpa dele totalmente. A partir do momento que passou a se ser conhecida a teratogenicidade daquele medicamento, ou mesmo que causa aborto, né? Ele tem consciência daquilo que ele está fazendo, né? Então, a matéria, a consciência e ele ser deliberado, né? Eu quero fazer mesmo isso, né? Então, não fui obrigado a fazê-lo, né? Eu fiz deliberadamente, eu fiz que eu queria fazer aquilo mesmo, né? Então, isso às vezes é um atenuante àqueles pecados que você faz ali no calor da emoção, né? Eles são menos graves do que aquele pecado que você comete de forma mais fria, né? Então, ali, se no meio ali de um ímpeto de raiva, né, você grita no trânsito, imbecil, né? É menos grave do que você estar super frio ali no pensamento, né, e vai lá, seu imbecil, né? Eu sinto imbecil porque está nos evangelhos, né? No Sermão da Montanha, quando ele vai falar, né? Ouviste, não matarás seu irmão. Mas se você fala, seu imbecil, você já está pecando contra o 5º mandamento. Cristo vai ensinar no Sermão da Montanha. Quando se comete o pecado venial se diferencia essencialmente do pecado mortal quando se tem matéria leve ou também grave, mas sem plena consciência ou total consenso. Ele não rompe a aliança com Deus, mas ele enfraquece a caridade. Ele manifesta uma afeição desordenada pelos bem-criados, obstaculiza os progressos da alma, né? Então, o pecado venial ele é um freio na vida ascética, ainda que ele não te tire do castelo, não te tire da morada, usando aí uma palavra de Santa Teresa, né? Ele é um freio, é uma roda presa ali na vida espiritual, o pecado venial. E ele pode te levar ao pecado mortal, né? Ele obstaculiza os progressos da alma no exercício das virtudes e na prática do bem moral. Merece penas purificadoras temporais, né? Penas purificadoras temporais, às vezes um Pai Nosso que você reza, perdoa os seus pecados veniais. Como prolifera em nós o pecado? O pecado leva ao pecado e sua repetição gera o vício. Por isso que a gente peca sempre as mesmas coisas, né? E o que são vícios? Os vícios são o contrário da virtude. Hábitos perversos que ofuscam a consciência e inclinam ao mal. Os vícios podem estar unidos aos 7 pecados chamados capitais: soberba, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça ou assídia. Às vezes uma forma de fazer exame de consciência, né? Você, tanto com os 10 mandamentos, né? O que eu pequei em cada um, às vezes uma forma de fazer exame de consciência é usar esses 7 pecados capitais, né? Cometi pecados de soberba, cometi de avareza, cometi de ira, né? Lembrando que a ira, por si só, ela é um sentimento, ela não é um pecado, né? Se eu sinto raiva, eu não estou pecando, né? Mas se essa raiva nubla o meu agir para eu cometer atos desordenados porque eu estava ordenado, aí ela se transforma em pecado, tá? Mas apenas o sentimento em si não é pecado, tá? Pelo contrário, né? Ele pode te levar a se mover para corrigir uma injustiça, né? Como nos ensinou lá aquela animação Divertidamente lá da Pixar, né? Que o raiva é o personagem que evita as injustiças, né? Então, a ira deve ser temperada pela virtude da temperança. Existe responsabilidade nossa nos pecados cometidos pelos outros? Existe essa responsabilidade quando neles cooperamos com culpa, né? Então, se eu falo aqui para vocês que, olha, não precisa ir na missa no 8 de dezembro, porque não é feriado, e você não vai na missa de 8 de dezembro, vocês pecaram, mas eu sou culpado também, porque eu ensinei errado para vocês, né? Então, a gente falou na aula passada, né, que um militar que mata numa guerra justa não estaria culpa do seu pecado de homicídio, né? Mas se essa guerra não é justa assim, o seu comandante, o seu general, ele é
cúmplice da culpa do cara que matou ali numa guerra que não era justa, né? Então, sim, podemos ter responsabilidade nos pecados cometidos pelos outros, né? Quando somos pedra de tropeço para ele, quando somos escândalo para o outro, né? Então, se, por exemplo, vamos supor que eu não quero fazer uma crítica caso tenha alguém aqui que esteja em segunda união, né? Mas se eu estou num relacionamento de segunda união, todos sabem disso e eu comungo, né? Eu gero um pecado de escândalo que, olha, acabou esse negócio de casal de segunda união não pode confessar, olha, fulano já comunga, o outro já comunga também, o outro já comunga também. Não, tem que dar bom exemplo, né? Pecado de escândalo. Pecado de escândalo. Pecado de escândalo é quando você dá mau exemplo que leva o outro a pecar. Você comete um pecado de escândalo. Mas é pecado grave? Ou... Dependendo da circunstância, pode ser pecado grave. Então, o que são as estruturas do pecado? São situações sociais ou institucionais contrárias à lei divina, expressão e efeito de pecados pessoais, né? Então, situações sociais ou institucionais contrárias à lei divina. Se você tem, por exemplo, um hospital abortista, um hospital de realização de alguma clínica de aborto, né? Isso é uma estrutura de pecado, né? Você tem uma casa de prostituição, isso é uma estrutura de pecado, né? E leva as pessoas ao pecado. Então, se você passa por uma casa de prostituição, né? Existem algumas no Rio de Janeiro, né? Algumas nós temos consciência de que são casas de prostituição. Convém que ao passar por ali que a gente faça uma oração de desagravo, né? Desculpa, Senhor, desculpa se você é tão ofendido aqui nessa casa. Convém que a gente faça atos de desagravo no carnaval, por exemplo, que é uma época que se ofende muito a Deus, né? O carnaval por si só é pecado? Não necessariamente, né? A quaresma, do advento. Ela vem antes, né, da quaresma, né? Acho que dizem que a raiz está um pouco nisso, né? A festa da carne, né? Um dia antes da quarta-feira de cinzas, vamos comer carne pra caramba, né? Se você se excede, você comete pecado de gula, né? Tá andando pelado na avenida ali, né? A mulher andando pelada. Isso com isso ela é pedra de tropeço para outros que vão, a gente já falou, né? Que se peca. Isso é um tema que é muito atual, né? O corpo é meu, me visto como eu quiser, né? Eu uso a sainha que eu quiser. O outro, se olhar, o problema é dele. Não, se eu sou pedra de tropeço para o outro, o que é a virtude da modéstia, né? Que vale para os homens também, né? Vem em primeiro lugar no nosso pensamento das mulheres, né? Mas vale para os homens também, né? Eu devo me vestir de uma forma que não vou ficar provocando apetites do outro, né? Que não necessariamente convém, né? Então, sim, eu peco com um pecado de escândalo, né? Se eu sou pedra de tropeço para o outro, né? E eu devo cuidar do meu vestir, cuidar do meu linguajar, né? Da forma como eu me expresso, né? Para que eu não seja pedra de tropeço para os demais, né? Ok? Acho que com isso a gente encerra aí o tema de hoje. Vamos rezar o nosso Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concedeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oi, Tati. Oi, bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Renato.